Olá a todos, está no ar o 8º episódio do Zuca e Tuga, o canal do YouTube que fala do futebol do Brasil, do futebol de Portugal e suas conexões. E olha só que cardápio recheado que temos hoje. Antes eu convido você, se inscreva no canal agora, você vai ter sempre um cardápio muito legal do futebol brasileiro, do futebol de Portugal. Vamos falar do Botafogo. Será que joga o melhor futebol da América já? Resultados das quartas de final da Libertadores, da Sul-Americana. Tem Gabigol, Estevão ou Endrick, quem é o melhor? Gyökeres, alguém no Brasil ainda não conhece esse sueco que joga no Sporting? Vamos falar, é claro, então, da Liga dos Campeões da Europa. E tem ainda a língua que nos desune. A gente faz sempre uma conexão do que em Portugal é uma coisa, no Brasil é outra e vice-versa, não é mesmo? Meu caro João Almeida Moreira, tudo bem? Seja bem-vindo à 8ª edição. Passa rápido, hein? Eu me lembro do primeiro episódio, já estamos no 8º. Tudo bem, Caco? Olá você, olá a todos que nos escutam. É isso mesmo, temos uma língua que nos desune e temos um futebol que nos une, né? Porque temos muitas conexões entre Brasil e Portugal no futebol, sempre tivemos, agora talvez cada vez mais com treinadores portugueses de cá, jogadores brasileiros lá não é novidade, já há 50, 60 anos que muitos jogadores brasileiros foram enriquecer o futebol português. E, enfim, aqui, por exemplo, nesse momento, temos um treinador português, o Arthur Jorge, treinando o Botafogo, que está jogando muito, né? Está jogando bonito. Não sei se você concorda, mas há quem diga, eu li inclusive alguns caras que opinaram, e eu estou tendo a concordar, que depois daquele Flamengo de 2019, que também era muito encantador, talvez seja o time que joga futebol mais bonito, porque é muito ofensivo, muito rápido, né? Houve times como, inclusive, esse Palmeiras do Abel Ferreira, que já marca uma época de muitos títulos, mas é um futebol um pouquinho mais conservador, mais defesa muito sólida. Agora o Botafogo também tem uma defesa relativamente sólida, mas é principalmente um ataque muito rápido, muito veloz, parece que jogam uma velocidade acima dos demais, né, dos adversários. E no jogo com o São Paulo, poderiam ter, se a sorte do jogo tivesse sido outra, até ganho por uns 2-0, 3-0 e já quase decidido a eliminatória. No entanto, acabou 0-0, porque do outro lado está um São Paulo que é, por tradição do clube, muito copeiro, né, com muita experiência em Libertadores, e tem um time organizado pelo Luiz do Beldia, que é um pouco mais um estilo, eu vejo um pouco um estilo mais Abel Ferreira, consegue consolidar ali atrás, na zaga, um futebol mais sólido, e conseguiu acabar por sair do Nilton Santos mais satisfeito do que o próprio Botafogo, né? Porque um 0-0 agora no Morumbi não está nada decidido, né? O Botafogo em contra-ataque ou até mesmo em ataque um time que continua a ser um time perigoso e, na minha opinião, um pouquinho acima do São Paulo. Mas, claro, Morumbi, 0-0, começa tudo de novo, né? É evidente que o São Paulo agora está por cima, né, cara? Exatamente, é uma grande vantagem do São Paulo. Eu concordo com essa. A gente até faz a pergunta aqui se é o melhor da América. Dá para apontar como o time mais encantador mesmo. Ele lembra um pouco, ainda é cedo para afirmar essa comparação com o Flamengo do Jesus, mas em termos de desempenho, de encantamento, sim, claro. Mas o importante é ter o resultado. Mas ele já é melhor que o Botafogo do Luiz Castro, por exemplo. Eu já vejo um fogo intenso, rápido. Acredito que à medida que o tempo foi passando, o John Textor foi se adaptando à estrutura do Botafogo, à característica do futebol brasileiro, e agora há mais um passo a dar que nisso o São Paulo está léguas à frente, que é o passo de Libertadores da América. E o próprio Abel Ferreira, que você citou, mais pragmático, mais defensivo, nem sempre joga tão bonito, mas é muito vencedor, é muito competitivo. Resta saber se o Botafogo vai conseguir fazer isso, ser tão competitivo quanto encantador, porque não basta só encantar e não ganhar títulos, não levantar taças. E eu vejo muita dificuldade nesse duelo, e lembra que eu havia falado num outro episódio, que eu não sei se o São Paulo não vai eliminar o Botafogo, porque o São Paulo não é mau time hoje, o São Paulo já foi um time mais apagado, mas hoje é um time dentro de casa, pode crescer demais com a sua torcida, a atmosfera do Morumbi para Libertadores da América é muito forte,
e aí tem jogadores que foram apagados porque jogou defensivamente, a gente não viu o Caleri jogar como joga, enfim, não foi aquele jogador que a gente esperava, né? Uhum. Botafogo tem aí o Luiz Henrique, o Savarino, o Almada, o Igor Jesus, são jogadores muito fortes. E pelas laterais, o Vitinho foi um dos melhores jogadores dessa partida, porque se está todo mundo muito fechado, os laterais têm que crescer. Já tem o Alex Telles, que aos poucos também. Olha que jogador que o Botafogo contrata, impressionante. Mas tem aí também destaques do lado do São Paulo. O Lucas é um grande jogador que pode fazer a diferença. Tem agora esse garoto William Gomes, Vamos, é que é bom. muito bom jogador, e dentro de casa acredito que ele possa crescer. Sem dúvida alguma será um grande jogo, porque o São Paulo vai ter que atacar e será atacado em alta velocidade. Eu vejo nesse aspecto o Luiz Henrique um fura-marcação, é aquele que tem o drible e tem a qualidade para isso. Mas aí eu vou passar, João, os resultados das quartas de Libertadores, porque aí a gente pode fazer, e vou deixar a pergunta aqui, Botafogo 0-0 São Paulo, Colo-Colo 1-1 River Plate, Fluminense 1-0 Atlético Mineiro e o Flamengo perdendo para o Peñarol. Onde é que eu quero chegar com isso? Porque a pergunta é melhor futebol da América. Opa, cadê o River Plate, né? O River Plate recém recebe o Galhardo de volta, que é um grande treinador, mas eu ainda não vejo como um time à frente até de outras equipes brasileiras no momento, nem Palmeiras, que não está mais na Libertadores, nem o próprio Flamengo, que tropeçou com o Tite, aliás, muitas reclamações ao técnico Tite, a maior vaia que ele toma como técnico é esse jogo do Peñarol, do Diego Aguirre, que faz um gol no início e acaba vencendo o jogo porque o Flamengo ataca e não faz gols. Então eu vejo realmente, para confirmar isso, o Flamengo atrás do Botafogo, e aí a gente tem aí também o próprio Fluminense, que é o campeão da América, mas ainda muito abaixo, mas com uma grande vantagem contra o Atlético, porque vence dentro de casa, gol do Lima, né? Que o cruzamento do Keno, onde eu vi o Gabriel Milito muito retrancado. Tentou fazer o que o São Paulo fez com o Botafogo e se deu mal. Tomou o gol no final, que o Fluminense ele tem isso meio traiçoeiro. É uma equipe que muitas vezes você acha que tá ganho o jogo. É o Internacional ano passado, né? No Beira-Rio achou que estava garantida a classificação, tomou virada dentro de casa. Então ainda é um time perigoso, apesar de o Mano Menezes, não sei se você concorda, agora ele vai dar uma de Abel, de Zubeldia, ele vai se retrancar e jogar só no contra-ataque. Isso para o Fluminense é excelente contra o Galo. Mas eu não vejo nenhuma dessas equipes aí, nem o River Plate, melhor que o Botafogo. Uma que poderia ser era o Flamengo, né? Porque tem jogadores para isso, né? Tem dois times ali, se machucarem 11, tem outros 11 bons. Só que o Flamengo foi a grande desilusão deste jogo de primeira mão, como a gente fala em Portugal, dessa primeira mão das quartas da Libertadores, né? Ao perder em casa com o Peñarol, que era um jogo que se pensava que o Flamengo iria ganhar de forma relativamente tranquila, com todo o respeito pelo Peñarol e pela sua gloriosíssima história. Mas neste momento não haveria dúvidas de que o Flamengo venceria em casa, né? Seria talvez se falou que o Flamengo teve a chave mais fácil, né? Ao jogar com o Peñarol, em vez de enfrentar um outro brasileiro, ou o River, é verdade. E, no entanto, perdeu. Pode, talvez, também ser um pouco de sintoma de uma certa confusão que se vive, eu acho que permanentemente no Flamengo, né? Mesmo o Flamengo, quando está ganhando, como a torcida é muito grande, é muito exigente, é uma certa soberba, né? O Flamengo tem sempre que ganhar de todo mundo e ganhar para muitos e ganhar de forma convincente. Tudo isso gera uma certa confusão latente sempre no clube, né? Como é o caso do nosso do tema que nós temos a seguir o cardápio, que é do Gabigol, né? O Gabigol é um jogador que há 2, 3 anos era talvez o jogador mais valioso do Brasil, né? E hoje em dia parece ser quase que um peso morto, né? No time do Flamengo e um jogador que o Flamengo aparentemente quer se ver livre dele, né? Porque o Tite perdeu o Pedro, um grande baque para o time, porque o Pedro era claramente um centroavante, talvez o melhor do Brasil, pelo menos entre os brasileiros, né? Tanto que foi convocado pelo Dorival Júnior. Tem utilizado mais o Bruno Henrique, que não é um centroavante, tem utilizado mais ali no ataque, o Tite, né?
que não é propriamente um centroavante, é um jogador mais de lado, mais de trás, mas tem dado confiança para ele. Quando não joga o Bruno Henrique, tem jogado o Carlinhos, um garoto, né? E o Gabigol, quarta opção. Entretanto, o Gabigol também se machucou, é uma lesão assim que conveniente quase, mas ele estava como quarta opção para a posição de centroavante que há 2, 3 anos, a gente falou de 2019, mas mesmo depois disso, 2020, Mas é 2021, estranho, era, João, ele era o dono dessa posição. mas é estranho que o Flamengo divulgou uma nota de que ele não tinha uma lesão tão grave, que até ele poderia ter condição de jogo, mas o Flamengo decidiu preservar o jogador. E aí se fala que não vai renovar, se fala da relação com o Tite, então é complicado. Só antes eu vou colocar aqui embaixo, até um dos candidatos que se falava muito, né? Fortaleza, resultados surpreendentes da Sul-Americana, o Corinthians vencendo 2-0 o Fortaleza. A gente tem aí o Cruzeiro 2-0 para cima do Libertad, o Atlético Paranaense também ganha o seu jogo por 1-0, mas eu falando muito pro Racing da Argentina, né? Falando muito o Gabigol, por que eu coloquei também Corinthians aqui? Porque teve aquela vez que ele vestiu camisa, olha quanto tumulto, né? Vestiu a camisa do Corinthians, se falava que ele podia ir para o Corinthians, se falou do Palmeiras, a Leila Pereira chegou a comentar alguma coisa. Já havia uma troca pelo Dudu em cima da mesa, né? O Dudu iria para o Flamengo e o Gabigol para o Palmeiras, chegou a ser cogitado, né? E aí tem também agora o Bahia, se fala alguma coisa. Mas eu vejo assim, ele ainda é muito novo, né? O Gabigol, às vezes a gente esquece, eu vejo assim, se ele tem lugar no futebol europeu, a minha análise é o seguinte, com 28 anos, ele não vai ser aquele jogador contratado para ser o que chega para crescer na Europa, como chegam outros jovens jogadores. A não ser que ele vá para... Eu vejo assim, se a gente for fazer uma análise, ele tem futebol para jogar, mas não em time de ponta da Europa. O que eu falo time de ponta? Principais da Inglaterra, da Espanha. Ah, não, isso aí já não. Agora... Da própria Itália, onde ele não foi bem jogando. Ele tem uma passagem breve pelo Benfica também, né? Emprestado. Fez um gol contra o Olhense pela Taça de Portugal. Teve no Inter, mas também não triunfou. Foi para o Benfica, também não jogou bem. E por isso eu acho que já passou um pouco estranho da Europa. Queima, né? Eu acho que o trem dele seria mais árabe agora, mercado árabe, um futebol um pouquinho mais lento, mas que paga bem, né? Então, talvez fosse assim, uma solução para ele. Eu estou a dizer isso fora do Brasil, claro, porque dentro do Brasil, eu acho que qualquer clube grande gostaria de ter o Gabigol, pelo menos um Gabigol que não desse problemas, não um Gabigol, todo mundo gostaria de ter ele no seu elenco, eu acho, né? É que tem o jogador Gabigol e o cidadão Gabigol. O jogador Gabigol todo mundo quer, no Brasil, inclusive, e eu digo até, hoje, com a carência que tem, vamos pegar o português, como jogou no Benfica, e aí o próprio Sporting hoje não tem espaço pelo elenco que tem o Sporting. Acho que ninguém gostaria de ter um Gabigol no Sporting. Mas no Porto, até poderia, mas eu vejo assim, ó, o Gabigol, o problema do Gabigol, que talvez seja uma virtude de personalidade, mas eu acredito que prejudica a carreira dele, é que aonde ele joga, se você pensar o Gabigol, ele não jogaria, ele não seria um acréscimo a qualquer elenco de clube brasileiro, fora o Flamengo? Sim, no próprio Palmeiras. Mas ninguém garante que ele vai ser titular do Palmeiras. E o Gabigol, quando não é titular, ele é problema. A gente sabe que ele reclama, ele se considera um jogador titular. Isso não aparece e é da personalidade do jogador. Se ele voltasse para o Santos, talvez aí sim ele poderia ser titular. Aí qualquer outro time é mais difícil. Nem o Grêmio, eu vou dizer hoje, que já cogitou. Agora, com a inteligência artificial, você faz rapidamente, coloca a apresentação e tem apresentação, uma das apresentações fakes que rodou logo que o Gabigol estava nessa vai não vai para o Palmeiras, colocaram uma dele com a camisa do Grêmio, Gabigol, Grêmio, igual a apresentação do Soares, parece que o Grêmio está anunciando, é impressionante, eles fazem exatamente igual e aquilo roda na rede social e todo mundo, e aí começou a discussão, isso gerou a discussão, seria uma boa? Seria.
Mas agora, com o Bright White e outros jogadores, não tem o Monsalve, que é um jogador que o Grêmio tem maravilhoso, que tem uma característica até semelhante, é do meio para frente. O Gabigol não é tão aquele 9-9, né? Mas o que eu vejo que ele perdeu muito espaço, e agora que ele poderia ter a chance de crescer no Flamengo, desde que o Pedro chegou, o Gabigol nunca mais foi o mesmo, porque ele pegou um concorrente muito forte para colocar ele no banco, que é o Pedro. E sempre se tentou jogar ele junto com o Pedro. Claro, quando o Bruno Henrique se machuca. Agora que o Pedro está machucado, poderíamos reabilitar aquele trio maravilhoso, quase que um triângulo, que era o Arrascaeta, o Gabigol e o Bruno Henrique. Mas aí, ele, com a relação com o Tite, ele não vai ter chance. Na altura até era um quarteto, porque jogava o Everton Ribeiro também, né? Também, exatamente. Exatamente. Dá para acrescentar. Mas agora ainda tem o Gerson, que acrescenta no meio de campo, tem um certo entrosamento da época também. Eu acho que o trem da Europa ele perdeu porque o time grande, que poderia pagar o salário que ele ganha, tipo primeira divisão europeia mesmo, grande time inglês, grande time espanhol, grande time italiano, não vai querer o Gabigol. E os times da segunda divisão, e aí se incluem os três grandes de Portugal e outros do meio da tabela, já não vão investir um salário gigantesco num jogador que é meio que apesar de ter 28 anos ainda, já parece meio em fim de carreira. O que é que o Porto costuma comprar? Jogadores aqui da América do Sul, mas muito jovens, que pode depois potenciar e vender por muito mais. Né? E o Gabigol já não teria nenhum potencial de venda. Por isso eu vejo ele, ou arruma espaço em algum time brasileiro, ou então mercado árabe, não me espantaria. Ele até é amigo do Neymar, é amigo, enfim, chega lá para um Al Nassr ou para um outro time qualquer, um Al Ittihad da vida, e aí, eventualmente, a gente iria ver o Gabigol fazer bastantes gols e jogar bem se estivesse feliz. Mas realmente virou um problema. O melhor jogador do Flamengo há 3, 4 anos virou um problema para o próprio Flamengo, assim, meio que de repente, né? Só para fechar, antes da gente passar para o próximo assunto, que ainda é jogadores que estão brilhando, um está brilhando na Europa e o outro tem tudo para brilhar também na Europa, mas aí é outra característica. Será que na Espanha não nos principais times, mas se houvesse um interesse assim do Sevilha, do Valência, do Betis, acredito que ele teria espaço, mas ele não seria titular em todos os jogos, e aí já ia complicar de novo. Esse é o problema. Só que ele iria, eu não sei ao certo quanto é que ele está ganhando no Flamengo, mas ele iria com certeza ser um dos salários mais altos desse time. Então, com o salário muito alto, teria que jogar, né? Não tem como. Então, fica meio assim, uma situação, ou ele aceitaria dar um passo atrás em termos salariais e jogar num time desses para reavivar a carreira, que eu acho que ele não quer, ou então eu vejo mais como futuro, ou continuar no Brasil, noutro time qualquer, não, num time grande do Brasil, que não o Flamengo, ou então no mercado árabe, eu acho que assim acaba por ser o que mais se encaixa nele. Mas eu não sei se ele quer dinheiro, eu acredito que ele é um jogador para futebol brasileiro mesmo. Ele vai querer brilhar numa outra camisa do futebol brasileiro. Eu acredito que é aí que ele fecha. Não sei se ainda não rola um namoro daqui a pouco de novo com o Palmeiras. Vamos esperar para ver. Falar em Palmeiras, aí eu vou passar a bola para ti aqui. Estevão, depois eu vou dar minha opinião, mas essa pergunta é difícil, vou deixar para ti, João. Estevão ou Endrick? Quem joga mais afinal? O Estevão que está indo para o Chelsea, quando completar 18 anos, né? E o Endrick já brilhando no Real Madrid. Incrível. Eu acho que quem joga mais nesse momento a gente tem tendência a dizer o Estevão, né? Porque o Estevão ele está ele é um jogador mais espetacular pelos lados, né? Um cara que constrói mais gols, constrói mais jogadas, mais até que o próprio Endrick. O Endrick é normal que esteja num momento em que não esteja evoluindo tanto, porque claro que está jogar no Real Madrid, vai jogar 5, 10, 15 minutos por jogo, vai ser um pouco mais difícil brilhar, enquanto que o Estevão está jogando titular no Palmeiras. E depois, na era em que nós vivemos, uma era em que tudo se consome muito rápido, né, a gente já tem tendência a querer novos craques, né? E a achar que o Hendrick já é meio quase que passado, já queremos um novo jogador tipo Estevão. Mas eu acho um pouco difícil a comparação, porque são os dois muito bons,
e porque jogam em posições um pouco diferentes, então já, embora da mesma idade, praticamente em situações diferentes da carreira, né? Um já num grande clube europeu, no maior de todos, talvez, e o outro ainda brilhando no Campeonato Brasileiro. A gente convém não esquecer que o ano passado o Endrick brilhava no Campeonato Brasileiro, ao ponto de ter sido talvez o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, né? E talvez o mais decisivo, pelo menos naquela ponta final em que o Palmeiras ultrapassou o Botafogo. Então é um pouco difícil a resposta. Eu, nesse momento, acho mais atraente o Estevão do que o Endrick, o futebol do Estevão do que o futebol do Endrick, mas o Endrick é evidente que ainda tem muito para dar, né? Tem 18 anos, e para ser uma das grandes figuras do futebol brasileiro e mundial. Eu tô mais ou menos nessa linha do que você fala. Para mim, o Endrick hoje tem muita estrela também, né? Impressionante a estrela do Endrick, quando ele, desde o Palmeiras, quando ele entra, ele vai. Quando se questionava já, o Endrick não era usado pelo Abel Ferreira. Será que é tudo aquilo mesmo? Ele vai sentir no profissional, em seguida ele começa a acumular gols, ele é destaque, ele já é campeão com a camisa do Palmeiras sendo protagonista, impressionante. Mas o Estevão começa a fazer isso já no Paulista, enfim, começa a aparecer, ele já tem gol em estreia de Libertadores, né? Quando ele vai jogar uma Libertadores, o Estevão já faz gol contra o Liverpool do Uruguai, então ele também tem essa estrela, mas a estrela hoje eu afirmaria que o melhor é o Endrick pelos resultados, porque ele já tem uma afirmação maior, inclusive na seleção brasileira, faz gol em Wembley, ele inclusive viraliza mais com o que diz também, ele fala fluente inglês, o espanhol, o jogador muito bem preparado, inclusive ele estuda as coisas, porque daí virou meme, ele dizer que um dos ídolos dele era o Bob Charlton, que é o jogador dos anos 50 até os anos 70, não tem como o Endrick... É mais ou menos, claro, que brasileiros falar que são fãs do Pelé, mesmo não tendo visto o Pelé, é mais razoável. Agora, dizer que conhece, que tu tem como fã, como ídolo, um jogador que você não tem nem quase vídeos dele, é mais por leitura, foi muito mais um estudo do Endrick, uma sacada legal dele, mas que agora gerou o apelido, né? O Rudiger, os jogadores estão chamando ele de Bob. O Bob merece a oportunidade que tem, enfim. E ele faz, em 11 minutos, ele faz gol contra o Real Valladolid, no Real Madrid. Aí contra o Stuttgart tá ganhando o jogo, ele entra no jogo no final e faz o gol, e ele poderia ter dado passe, ele prefere ficar com a bola, ele arrisca, o goleiro ainda toca na bola, mas ele faz o gol, ou seja, ele estreia em poucos minutos numa Champions League e faz o gol. E se tornou o brasileiro que mais jovem a fazer gols na Champions League, com 18 anos, 1 mês e 17 dias. Superou o companheiro de time Rodrigo, que era o anterior. Então ele não para de bater recordes. Agora, o Estevão, aí na característica, eu vejo o Endrick mais aquele jogador, apesar de ter movimentação, ele sabe ser um segundo atacante, é tão bom que você, sabendo esquematizar, você faz uma movimentação parecida com o Rodrigo, ele pode ser, às vezes, do meio para frente, mas não é o melhor lugar. O melhor lugar é ele ser o último ou penúltimo homem mais de ataque. Ele é um homem-gol. O Estevão, além de ser homem-gol, é aquilo que o Tite fala, ele é arco e flecha. O Endrick também sabe ser arco, né? Armar, dar assistências, mas ele é muito mais artilheiro. O Estevão é mais completo, inclusive chamado de Messinho, né? Quando jogava no Cruzeiro, na base do Cruzeiro, por causa do Lionel Messi. Pegando no que você está falando, também há uns números interessantes do Estevão, que ele iguala com essa idade, né? As participações em gols, ou seja, gol e assistência, que o Neymar tinha com a idade dele. 16. 16, que são 9 gols e 7 assistências. No caso do Neymar, era 10 gols e 6 assistências até essa idade, exatamente. Ou seja, tá com números de Neymar no futebol brasileiro, né? Para a idade. Não, ações, mas assim, só para dar mais ou menos uma ideia do que vem aí, né? E aí você falava daquela questão da gente buscar um substituto. Eu acredito que a gente está tentando encontrar, porque o Neymar ainda é o melhor jogador brasileiro, isso é inegável, não adianta alguém falar que não. O craque brasileiro ainda é o Neymar, mas aí a gente vai buscar um pouquinho daquilo que eu falei tem o cidadão Neymar de comportamento, físico, preparo,
e se eu sempre digo, se ele tivesse a disciplina do Cristiano Ronaldo, nossa, o Neymar seria um dos maiores jogadores do futebol mundial, premiado muito se tivesse essa disciplina. Eu vejo que o Endrick e o Estevão, eles são dessa batida, da disciplina, de se preparar, enfim. Então eu vejo ele é esse jogador mais Messinho, mais Messi, e talvez o Endrick seja, já que eu fiz essa comparação para jogadores premiados, ele é esse jogador mais terminal, mais Cristiano Ronaldo, digamos assim, mais final. Agora eu vejo, agora de tudo que falei, eu vejo o Estevão, ainda não é, mas é o que tem potencial para ser mais jogador. E ele me lembra demais, um pouco, assim, demais um pouco é interessante, né? É que em alguns relances, quando eu vejo, mas ele me lembra muito o Rivaldo, pela maneira que ele bate na bola com a perna esquerda e a qualidade que tem. Não quero comparar com a qualidade do Rivaldo, porque Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Romário, esses caras não dá para comparar enquanto não tiver no mínimo do que eles conquistaram dentro de campo, não só com futebol, com a qualidade, mas eu digo que a característica ele me lembra. E ele me anima nesse aspecto. A gente tem um camisa 10, assim, com essa perna canhota que bate tão bem na bola, cobrador de falta, de escanteio, de bola parada. Gosto demais. Eu vejo que ele tem mais potencial para ser ainda um jogador maior do que o próprio Endrick, e quem sabe será o grande jogador da Copa do Mundo, juntamente com o próprio Endrick e nos Estados Unidos. Isso se alguns jogadores mais velhos não tirarem o espaço dele, dependendo do técnico. E nem sei, né, João, se será o Dorival o técnico da Copa, tamanha a instabilidade do Brasil. Falar nisso, e alguém no Brasil ainda não conhece o sueco Gyökeres. Quem é esse cara? Hein, João? Bom, Espetacular jogador. você conhece tão bem como eu, por comentar um monte de jogos do Campeonato Português, do Sport, inclusive, tanto o ano passado como esse ano. E no ano passado você viu a máquina que esse jogador é, né? Quem mora em Portugal, não há ninguém que não sabe quem é o Gyökeres, que não faça o sinal dele quando ele faz os gols, que é assim. Os sportinguistas no meio da rua se cumprimentam já assim, já não se cumprimentam de perto. Ou seja, virou uma febre entre sportinguistas, claro que é uma febre no mau sentido entre benfiquistas e portistas, uma daquelas febres mesmo de 39 graus, 40 graus, ou seja, mas virou uma figura, a principal figura do futebol português, que tem lá o Di Maria, que é um craque de outra dimensão, muito acima da dimensão do futebol português no Benfica, e tem outros excelentes jogadores, mas o Gyökeres tem sido realmente um jogador absolutamente diferente. Ele, o ano passado, fez 43 gols, eu acho, somando todas as competições, fora as assistências que ele faz. É um jogador, apresentando para quem não conhece, acreditando que ainda há gente que não conhece no Brasil, é um jogador sueco que chegou no Coventry, segunda divisão inglesa, onde se destacou. Ele já se ia destacando em todos os times por onde passava, mas foi para a segunda divisão inglesa, onde ele se destacou. O Coventry praticamente subiu de divisão, não subiu naquele último playoff, perdeu para o Luton Town, que o ano passado subiu, se alguém se lembrar que subiu para a primeira divisão, ganhou do Coventry, e então estava a ir ainda na segunda divisão ali, quando o Sporting decidiu investir nele, investiu 20 milhões de euros, que foi para a época a maior contratação da história do Sporting. 20 milhões num jogador de segunda divisão inglesa, muita gente comentou por quê e tal, e o cara não será um pouco tosco, como a gente fala, que vocês falam mais grosso, né? Não será um pouco grosso, grandão e tal, será que vale tudo isso? A verdade é que ele chegou ao Sporting, fez os tais 40 gols, foi a maior figura do campeonato do ano passado, de longe, e se revela, além de ser um jogador muito forte fisicamente, absurdo, né? Também tecnicamente razoável, no sentido em que dribla, não faz nada, não faz firulas nenhumas, lógico, não é o estilo dele, não é um jogador sul-americano, não é nada disso. É um jogador que faz o drible que tem que fazer, ganha no corpo, faz assistências bem feitas quando é necessário, é egoísta quanto baste, né? Aquele egoísta típico de centroavante, mas não totalmente, ou seja, sabe dar assistências, ele deu muitas no ano passado, já está dando muitas este ano. E é um jogador que, entretanto, ao fazer o primeiro gol na Champions League agora, com o Lille, claro que é uma montra muito maior, né? Uma vitrine muito maior, a Champions League do Campeonato Português, e agora sim se começa a falar nele como o novo Haaland, né? Porque é também da Escandinávia, é também muito forte,
se bem que ele seja mais velho que o Haaland, porque ele rebentou um pouco depois, e agora o Sporting diz que só vende ele por 100 milhões, que são os 6 milhões que estão na multa, lá na multa rescisória, né? E o Sporting diz que só vende por esses 100 milhões. Agora vamos ver se há tubarões europeus que estão dispostos a dar esses 100 milhões. Parece que a Arsenal, Atlético de Madrid, etc., muitos já procuraram saber qual é que é o preço do Gyökeres, mas ficaram um pouco assustados com esse preço e vão tentar noutra ocasião, talvez aproveitando uma ocasião em que o Sporting esteja um pouquinho mais disponível para vender, porque precisa do dinheiro, né? Apesar de tudo, os clubes portugueses grandes estão sempre precisando de vendas. Ele tem 26 anos, né? Então, o clube europeu de ponta, quando ele investe num jogador nesse nível de valor, geralmente ele faz isso com os mais jovens, porque ele vai poder faturar com ele, que é o que o Sporting está querendo. Para mim, me parece ser muito mais uma disposição do Sporting de não perder o jogador de jeito algum e disposto a continuar com ele o tempo que precisar. E ele parece muito feliz ali, mas a gente sabe que o jogador tem esse desejo, já jogou na Inglaterra, e ele teve a passagem pelo Brighton também, mas aí no Coventry eu também comentei jogos e comento jogos da segunda divisão da Inglaterra, a Championship, e ele já marcava muitos gols, ele fez 40 pelo Coventry, né? Mas aí em mais de 100 jogos. Agora ele já tem uma marca de 50 gols em 55 pelo Sporting. É muita coisa, uma média muito alta. Claro que a gente vai fazer aquela ressalva, né, João? Alguns jogos do Campeonato Português tem aqueles placar de 7, placar de 5, algumas equipes, né? E outras competições em Portugal, às vezes pega um adversário de segunda, terceira divisão. É um prato cheio, né? Você me lembrou uma vez, até o Jardel fez não sei quantos gols numa partida, né? Teve uma vez que o Jardel fez 6 ou 7 gols em um jogo só. No jogo de Copa pelo Porto, com o Juventude de Évora. Mas era um jogo de Copa. O Juventude de Évora devia ser da terceira divisão, quarta divisão, por aí. Então é natural. Mas sim, o futebol português não é termo de comparação se você jogar com times do meio da tabela para baixo. Mas, e os europeus têm muitos olheiros no campeonato português, que é um campeonato onde costuma surgir bons valores para os grandes clubes europeus, eles veem o comportamento dos Gyökeres com Benfica, com Porto, e agora na Champions League, e veem que o cara decide. No último jogo com o Porto, o único clássico que eu até agora no campeonato português, ele foi o cara do jogo. Né? Ou seja, ele pode fazer 3 gols, 4 gols, e isso logicamente sobe a média dele com times mais fracos, mas depois com os times grandes ele faz um gol, faz 2, faz uma assistência, joga sempre ao mais alto nível. Inclusive agora com o Lille ele fez um dos gols, né? O outro gol foi de um jogador belga, de um baita gol, aliás, do zagueiro belga que o Sporting tem, chamado De Bast, mas ele voltou a fazer um gol contra o Lille e é Champions League, né? O Lille foi o quarto classificado do Campeonato Francês, é um time que tem estado sempre quarto, quinto, terceiro, quarto do Campeonato Francês. É um time que não tem um grande nome, uma grande tradição, mas é um time bom, e o Gyökeres faturou dele. A propósito, está bem o belga na defesa? Então, no início, na Supercopa com o Porto, ele cometeu um erro, que deu um dos gols do Porto, e a partir daí ficou meio conotado com isso. E agora, nos jogos da seleção belga, cometeu mais um erro. Entretanto, o Ruben Amorim, que é o treinador do Sporting, deu confiança para ele, tem colocado ele como titular, e no jogo com o Lille, do nada, o cara dispara do meio da rua e faz um golaço, que deve ter sido, não sei se elege, mas deve ter sido o golaço dessa primeira rodada de Champions League, porque foi no ângulo de fora da área, e isso pode ser que dê alguma confiança. E ele bom deve ser, né, porque um cara que era titular do Anderlecht e chega a titular da seleção belga, porque tem que ter alguma qualidade, né? E aí a gente passa já também um grande resultado, além do Sporting, o Lille em casa. Não é fácil jogar contra o Estrela Vermelha, a torcida muito forte, muita pressão, e o Benfica conseguiu uma excelente vitória, né? 2-1. O Aktürk Koglu, novidade aí na temporada, e o próprio Kökçü, agora com o Bruno Lage crescendo o seu futebol, que não acontecia com o Jorge Schmidt. Era uma das críticas do torcedor, que a maior contratação do Benfica era o Kökçü e ele não conseguia jogar. E agora ele está fazendo gols, ele jogou até um pouco mais atrás, como médio volante, jogando no meio de campo, né?
e não, às vezes, deslocado. Ele estava muito deslocado, muitas vezes, na composição do Jorge Schmidt, e o Benfica conseguiu uma excelente vitória, até sofreu um gol depois do Felício Milson, jogador angolano, e sofreu pressão até o final. Foi um jogo, o gol foi no segundo tempo, ali pelos 30 do segundo tempo, 35, 36, e aí sofreu pressão até o final. Teve ali um acréscimo de 6 minutos, mas mesmo assim, aí o Benfica se fechou, ele colocou o Barreiro, se fechou bem. Excelente resultado do Benfica. Agora, antes da gente passar para a língua que nos desune, e eu quero entender qual é a conexão, você que vai fazer da palavra de hoje, eu quero passar os resultados rapidamente, assim, o que foi bom, o que não foi bom, da Liga dos Campeões da Europa. É interessante aqui, a gente está passando dos portugueses, Juventus 3, PSV Eindhoven 1, resultado normal, né? Juventus em casa, acredito que um bom resultado. Pode ir comentando junto aí, João, se quiser dar um pitaco em algum. Está normal, resultado esperado. O PSV Eindhoven vai ser o próximo adversário do Sporting em casa. O PSV joga em casa com o Sporting. Jogo difícil, né? Aí sim. Campeão holandês. Mas o Sporting é mais time hoje. Mas o PSV é o campeão holandês, joga em casa, então... É pressão, né? Young Boys. Fala. Young Boys perdeu 3-0 em casa para o Aston Villa, normal. Aí tem o Sporting 2-0 Lille, Real Madrid 3-1 contra o Stuttgart, jogo apertado, difícil, não foi tão fácil assim, teve empate, depois a equipe conseguiu o resultado, aí tem aquele gol do Endrick para fechar a vitória. É a maior equipe da Europa ainda, o Real Madrid, juntamente com o próprio Manchester City, são os dois maiores. Milan 1, Liverpool 3, um time da Inglaterra sempre muito forte contra os demais italianos, exceção a Inter, não sei se você concorda, João. É por aí, né? Hoje o Milan está em processo de renovação. É um resultado que há uns anos seria um resultado surpreendente, há uns 10 anos, mas hoje em dia é absolutamente normal, não é? Um clube inglês de ponta ganhar de um clube italiano, por maior que seja, não é tão... Está num momento um pouquinho abaixo, né? Aí uma super goleada do Bayern de Munique, 9-2, Dinamo de Zagreb, excelente vitória em casa. É um time, um clube que costuma não economizar em gols quando pode, inclusive no campeonato alemão, apesar de não ter sido campeão. Sparta Praga 3-0 no Red Bull Salzburg. Me surpreende o placar, um pouco elástico. Bolonha 0-0 Shakhtar Donetsk, normal. Manchester City, Inter de Milão. Aí a gente entra naquela questão da Inter ser um time muito forte defensivamente. Conseguiu isso. De novo, o Inzaghi fechadinho consegue armar um time que não deixa nem o Haaland fazer gols contra a Inter de Milão. Excelente resultado. Se fosse mata-mata, né, João? Se tivesse o jogo da volta, a Inter jogando em casa, seria uma grande vantagem. Mas como são pontos corridos, certamente o Manchester City vai ser um dos que vai pontuar, vai ser ponta na classificação lá, um dos líderes desse pontos corridos agora da nova Liga dos Campeões, fase de liga, inclusive eles chamam, né? O Manchester City não ganhar é sempre meio que notícia, né? Mas com o Inter Milão, que foi a final de há 2 anos da Champions League, é mais ou menos normal. O Inter é hoje o melhor clube italiano disparado e, portanto, é um resultado que não se pode considerar surpresa, né? Aí tem aqui um placar magrinho do PSG contra o Girona, mas não se engane, o Girona tem crescido bastante. O Brugge da Bélgica perde para um melhor time mesmo fora, dentro de casa. Fora de casa, o Borussia Dortmund 3-0. Celtic 5-1 no Slovan Bratislava. Aqui temos aí um resultado muito expressivo. Feyenoord em casa perde para aquela sensação da Alemanha, que é o Bayer Leverkusen do Xabi Alonso, que é um timaço de futebol, 4-0, né? Impressionante. E tem esse Wirtz, que joga demais na seleção alemã, a seleção alemã cresce muito, ele faz 2 gols, o Grimaldo, ex-Benfica, faz um gol aí também, e aí depois tem um gol contra, mas é uma equipe que para mim corre por fora, se deixarem chegar na hora do mata-mata lá, final,
é uma equipe que pode ter ótimos enfrentamentos, não será fácil encarar em jogos de mata-mata lá na frente. Acredito que se classifica também para essa próxima fase. Aí tem Estrela Vermelha perdendo para o Benfica 2-1, Brest 2-1, Sturm Graz. Aí outra surpresa, João, se quiser comentar também o Bayer Leverkusen junto com essa, o Monaco 2-1 para o Barcelona. Detalhe que o Barcelona teve um jogador expulso logo aos 10 minutos, o Eric Garcia faz uma falta na entrada da área e é expulso. Mesmo com o gol do Yamal, que é um excelente jogador, é a mesma coisa que eu falo, o Barcelona sai atrás, perde, mas como se fosse mata-mata, estaria muito comprometida a classificação. O Mônaco poderia empatar na casa do Barcelona, mas não é o caso. É pontos corridos, eu vejo o Barcelona também como candidato para se classificar, apesar desse tropeço inicial. O que te parece aí? Acho que sim. O Barcelona também, aquilo que a gente falava do Milan, também o Barcelona não é tudo que já foi, né, nesse momento. Mas parece estar em recuperação, tanto que é líder do Campeonato Espanhol, né? E é evidente que é sempre uma surpresa perder com o Mónaco, mas são circunstâncias, né? Acontece. Foi um tropeço, mas como você fala, num campeonato com 8 jogos para cada time fazer 36 clubes, acho que há espaço para um tropeço sem que isso comprometa a eventual passagem do Barcelona à fase seguinte. É um trabalho novo do Hans Flick, então tem que dar esse desconto. E que não é novo é o Atlético de Madrid, com seu técnico há muito tempo, 2-1 para o Leipzig, resultado normal. E aí a Atalanta... O Atlético de Madrid é o próximo rival do Benfica, vai jogar no estádio da Luz. Vai ser jogar no estádio da Luz cheio e tal. Claro que o Atlético de Madrid é favorito por ser do campeonato espanhol e sempre candidato ao título, mas o Benfica em casa, melhorando como está melhorando, aparentemente, vai ser um grande jogo. O Atlético de Madrid marca muito bem seus adversários, sabe jogar de forma reativa muito bem. É um jogo muito difícil para o Benfica, terá que ser muito criativo para marcar gols no Atlético de Madrid e certamente vai sofrer demais na velocidade de transição rápida, uma equipe muito forte. Que tem agora jogadores também, tá se reforçando, né? E tem o Julián Álvares, que é um baita de um jogador, né? E que certamente aí pode ser protagonista e jogar todos os jogos, coisa que não acontecia no próprio City. Aí Atalanta e Arsenal 0-0. Arsenal para mim mais time, mas em casa a Atalanta é muito forte, joga um futebol muito interessante com o seu técnico há muitos anos, o Gasperini. Eu estou vendo aqui escalação, enfim, e posse de bola maior da própria Atalanta, ou seja, propôs jogo, foi para cima também. O Arsenal é uma excelente equipe, mas é outra que também vai para as cabeças, apesar do resultado que dá para dizer, de certa forma, o Arsenal era favorito mesmo jogando fora de casa. É por aí, né, João, que a gente tem. E os próximos adversários, PSV Eindhoven do Sporting, joga na Holanda, e o Benfica recebe em casa, então, o Atlético de Madrid, os jogos dos portugueses na Liga dos Campeões. Benfica, claro que vai ter dificuldade com o Atlético de Madrid, mas pode acontecer uma surpresa, assim como o Mônaco venceu o Barcelona, porque não o Benfica ganhar do Atlético de Madrid, e o Sporting lá em Eindhoven não parte como favorito, porque o PSV Eindhoven é campeão holandês e é líder já do campeonato de novo, mas os portuguistas têm confiança no bife, né? Pode ser que o bife decida lá. Como assim no bife? Vai nutrir bem o time? Vai comer muita carne? Como é que é essa história? Bife é um jeito que em Portugal os portugueses chamam os turistas, principalmente ingleses, mas de outros países também do norte da Europa, normalmente mais loiros, mais brancos de cor de pele, que vão passar férias em Portugal, porque é um país muito mais quente, que tem muitas praias, etc., principalmente na região do Algarve, e os portugueses chamam eles de, lá vai um bife, estavam lá 3 ou 4 bifes almoçando, e não sei o quê. É uma forma como os portugueses tratam esse pessoal do norte da Europa. Por quê? Porque o bife, né, você frita o bife, né, ele vai ficando mais vermelho, e eles também na praia, como tem uma pele muito branca, ficam de costas, barriga para cima, etc., estão na praia e vão ficando mais vermelhos igual os bifes. Então virou chamar de bife esses turistas do norte da Europa
que passa os verões, acabou agora o verão em Portugal, agosto, julho, setembro, nas praias de Portugal. E o Gyökeres não é inglês, mas é bife, né? Porque ele é loiro, bem branco, né? Esse tipo de cor de pele. Então, muitos sportingistas chamam ele de bife. Ele é sueco, meio húngaro, é isso? O nome é Mas o húngaro. nome é meio grego, né? Não, eu acho que é húngaro mesmo. O avô dele era húngaro, Gyökeres é húngaro. E, só que, entretanto, claro, já é sueco, já está lá 2 ou 3 gerações, mas tem aquela cor bem de bife, né? Ou de Sim, viking o também. cara pega sol, nunca fica moreno, né? Sempre fica bem avermelhado, né? E tem que Eu tomar sou, cuidado, é o cara que tem que passar o protetor solar número 100. eu sou português e também sou meio assim, sou meio bife. Lá também fico meio vermelho, porque sou um pouco pele mais clara, mas normalmente esse pessoal do norte da Europa é que é assim, né? São os Agora, agora, eu até coloquei ali, bife em Portugal não é a mesma coisa que no Brasil. Até é, né? Também o bife Não, é a carne, bife mas também é comer é bife. que tem um outro significado. Aqui no Brasil, e nós estamos no Brasil, o João também está no Brasil, mas estamos falando de Brasil e Portugal, mas aqui no Brasil a gente usa muito bife mais para carne, né? No nosso, Essa expressão de vermelhão, assim, a gente usa, mas não para estrangeiro, a gente não diz isso para o estrangeiro, para o cara que é branco, né? Com a pele muito branca e pega sol, vale para qualquer um que o cara é um camarão, né? A gente usa ah, camarão e não bife, que aí é. pega sol e fica com cor de camarão avermelhada. E o bife também, se eu não me engano, que é meio gíria, assim, tem a história do pife, de pifar, que Uhum. é meio que dá um tapa, mas eu acho que o bife mesmo, um tapa na cara, é um bife. Também tem isso, sabe? Um tapa, vou te dar uma bifa também se diz. Uma Uhum. bifa ou acho que o paulistano fala bifa. E Uhum. talvez, aí, como eu sou gaúcho, eu tenho muitas expressões mais esse tipo de. Quando a gente vai mergulhar mesmo no dia a dia, algumas expressões eu tenho mais do gaúcho. Então, o bife é a carne frita, enfim. E para a pessoa que é loira e bem branca, assim, mas principalmente o loiro, a gente tem uma característica que no Rio Grande do Sul, todo mundo loiro é alemão. E Uhum. não é com desdém, nem xenofobia, nada. É uma questão de característica. Quando tu vai jogar um futebol, assim, e aí tu não sabe o nome do cara, daí tu vai escolher, né, uma pelada, assim, bater uma bola. Aí tem um cara forte ali, alto, meio Yorkers, assim, aí eu escolho o alemão. Vem, alemão, joga no meu time. Aí depois pergunto, como é teu nome mesmo? Ah, é Jorge, é Francisco, enfim. Mas em Portugal, em Portugal, quando acontece isso, muitas vezes o pessoal chama de russo. Eu vou ficar com o russo, eu escolho o russo, Tu que é vê? a mesma coisa. Só que como não há imigração alemã em Portugal de peso, né, não se usa o alemão. Então vai para o russo, né? O cara é loiro, também é o russo. Entendeu? E é curioso porque daí, isso no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, o loiro geralmente é galego. Eles chamam de galego. E apesar de não ter galego em Santa Catarina, mas é uma coisa, não sei, é uma cultura açoriana. Isso talvez de Portugal, porque como no norte de Portugal é uma colonização mais celta, e o norte de Portugal faz fronteira com a Galiza, né, onde estão os galegos. É uma colonização mais celta, ou seja, escoceses, irlandeses. Muita gente do norte de Portugal tem tendência a ser mais claro e ter olho claro, loiro, etc. E no sul de Portugal menos, tem mais uma influência árabe, né, porque tiveram sob domínio de mouros árabes durante 6 séculos ou assim. Então, talvez aconteça que vem de Portugal isso, né, de chamar os caras loiros, como, tipo galegos, né, porque normalmente os galegos, ou o pessoal do norte de Portugal e da Galiza, são mais aloirados. E aí a gente vai para Curitiba, Paraná, tem muitos poloneses, aí o loiro é polaco. Uhum. Se chama de polaco. Aqui tem um pouco disso, sabe? Mas geralmente quando o cara é polaco mesmo, tu sabe que o cara é polaco, tu chama, o apelido dele é polaco, porque daí tu conhece ele. Mas se tu olha o cara e vê que ele é loiro e não sabe o nome, chama logo de alemão. Tem o Uhum. alemão que jogava no Inter, alemão. Exato. O apelido dele é alemão. Né? Hoje tá jogando na Espanha. Fora Aí, que tinha aquele alemão lá dos anos 80 que jogou no Napoli, seleção brasileira, também era loiro, tinha uma cabeleira loira. exato, exatamente. E aí a gente tem também essa questão
da língua e dos comportamentos, assim, da questão do... Tem uma outra coisa também que se usa muito aqui para quem é de fora e também não é algo, assim, de xenofóbico, que é chamar de gringo. Isso é muito comum. Os argentinos, geralmente, quem é de fora, o gringo. O gringo joga demais, o gringo é muito bom. O D'Alessandro, que era o gringo do Internacional, Guinha Azul, né? O gringo joga muito. E também se fala gringo pro pessoal italiano, isso muito no Rio Grande do Sul, né? Pro pessoal italiano de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Filipão. Filipão é muito querido, chamado de gringo. O gringo sabe tudo de futebol, o gringo é campeão, o gringo, enfim, apesar do jogo da Alemanha, mas o Filipão é um baita técnico, eu respeito o Filipão. Tem o tropeço da Alemanha, mas ele é pentacampeão mundial. Algo mais da língua e da cultura, eu gosto demais disso, porque a gente tem meio que, você traçou até um mapa do norte de Portugal, vejam que com alguma expressão, uma coisa muito simples, a gente consegue ter um pouquinho de aula de história, de cultura, dessa relação brasileira-portuguesa, né, João? Um dia a gente convida um linguista, né, que sabe dessas coisas mais profundamente, que estuda mais isso também, para nos ajudar aqui. Mas eu acho que é isso, muitas expressões vêm da cultura daqui. Há mais poloneses, né? Nós em Portugal dizemos polacos mesmo, nunca dizemos poloneses. Há mais poloneses, polacos no Paraná, chamam os loiros de polacos. Há mais alemães no Rio Grande do Sul, chamam os loiros de alemães. Há mais açorianos em Florianópolis, trazem a expressão lá de Portugal de chamar os loiros de galegos. E nós lá em Portugal inventámos essa história do bife. Alguém quis fazer uma graça qualquer lá no Algarve e chamava que esse cara parece bife, se fritar ali e ficou o bife. Enfim, depois há os gringos, que é importado lá do México também. Ou seja, tem muita situação engraçada, é muito curioso como a língua, as palavras, elas atravessam as fronteiras, né, junto com as pessoas, né? O gringo, que vem de gringo, né? Tipo, green sai fora, né? Fora green, fora verde, que eram os americanos falando para os mexicanos. Aí os mexicanos ouviram aquilo e juntaram o gringo, virou gringo. E aí los gringos, eles chamam os americanos de gringo. E nós chamamos todo mundo de gringo. E a gente pegou isso dos filmes americanos, essa expressão, né? Porque eles usavam o uniforme verde, né? Por isso que era Exato, exatamente. Olha, João, esse negócio de bife me lembra churrasco, bacalhau, num final de semana, a gente tá chegando no final de semana, olhar um futebol e comer um bom bacalhau, um bom bife assado, que é, na verdade, um churrasco, dá até fome. Então, vou convidar os nossos inscritos no canal e aqueles que ainda não estão inscritos para aproveitarem bem seu final de semana. Aliás, passamos nessa semana o Dia do Gaúcho, 20 de setembro, né, da Revolução Farroupilha, um feriado no Rio Grande do Sul. Parabéns a você e a todos os gaúchos que nos ouçam. E depois eu queria até perguntar se você falou em futebol, você vai assistir algum jogo do Campeonato Português, vai trabalhar em algum jogo do Campeonato Sim, eu acompanho os dois jogos do Português, do Benfica e também do próprio Sporting, né? Boa. O Sporting é na sexta-feira, na verdade vou fazer o da sexta-feira contra o Estoril. E o Benfica tem o jogo contra o Boa Vista. Como eu estou estudando agora o clássico turco, pela primeira vez vou ter essa oportunidade, né, de fazer o clássico da Turquia. Galatasaray, Fenerbahçe? Isso. E aí eu ainda não me aprofundei na tabela e em todos os jogos. A escala não está decorada ainda, viu, João? Mas eu sei que eu faço o Benfica e faço o jogo do Sporting na sexta-feira contra o Estoril. Então a gente tem aí jogos para comentar, tem muita coisa de Libertadores, Campeonato Brasileiro. Eu não falei ainda do encantamento, que falamos do Botafogo ser um time encantador, mas quem está encantando também, cresceu demais, é o Internacional. Que bom, eu sempre gosto quando os times gaúchos estão despontando. Não dá para dizer o mesmo do Grêmio, que não está tão bem assim, inclusive está sofrendo problemas. Tem jogo contra o Flamengo, certamente estaremos analisando muita coisa do futebol brasileiro e do futebol português. Tá certo, João? Obrigado. Até o próximo episódio, que será o 9º, a 9ª Sinfonia do Zuca e Tuga. Combinado? Combinado. Um abraço. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.